Eu sou Ian Marino, coordenador de Curadoria e Gestão de Acervos do Memorial Digital da Pandemia de Covid-19, uma iniciativa do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde da Unicamp, e eu vou falar sobre a exposição A Infinita Memória da Pandemia que está acontecendo no Conjunto Nacional em Brasília. A exposição é baseada no acervo do Memorial Digital, que é um acervo construído de baixo para cima. A primeira instalação que nós temos aqui é uma instalação que é chamada Cada Nome é uma Vida. Essa instalação é baseada na lógica dos memoriais de eventos traumáticos do século XX, que é uma ideia de nomear as vítimas, de transformar números frios em vidas que foram perdidas em um evento tão traumático como esse. Tem várias instalações que estão montadas aqui e elas começam por uma instalação que é uma história oral da memória da Covid-19. Essas são histórias sobre as pessoas que durante a pandemia lutaram pela memória da pandemia de Covid-19. E as pessoas construíram cada um o seu memorial, coletando memórias de formas diferentes, com estéticas diferentes, com grupos sociais diferentes. Por exemplo, essa coleção é uma coleção chamada Relatos de Maternidade. É uma coleção de autoria de duas pesquisadoras da Universidade Federal do Acre, que coletaram histórias de mães durante a pandemia de Covid-19. Aqui você tem relatos sobre a dificuldade do isolamento social durante a pandemia e sobre as sensibilidades do lugar da maternidade durante a pandemia. Uma coleção como Vidas Importam, por outro lado, ela tem um enfoque fotográfico. Essa é uma coleção de um fotógrafo chamado Herb Júnior, que coletou imagens sobre cenas nas ruas das cidades do Rio de Janeiro, nos hospitais e manifestações políticas. Todas as coleções que estão aqui na exposição podem ser acessadas na íntegra, por meio de QR Codes que estão colocadas em todas as instalações, que dão acesso direto ao acervo completo do Memorial Digital da Covid-19. Temos também aqui alguns projetos que representam muito bem como era o processo de se coletar e se pensar na memória da pandemia durante a pandemia. São projetos construídos em redes sociais. O projeto Relatos do Cotidiano, por exemplo, acompanhou um grupo de pessoas que relatava o seu cotidiano em um grupo de Facebook. E essa é uma instalação que consegue exibir para as pessoas que estão visitando como era o contexto de se relatar. O projeto Escola em Quarentena é semelhante, mas ele coloca uma ênfase no cotidiano do ensino remoto durante a pandemia. Então aqui há relatos de pais, de mães, de estudantes, de professores e profissionais das escolas. É mais uma maneira de entender não só a memória da pandemia, mas o processo de se contar a memória da pandemia. O projeto Fala Parente, que está nessa instalação central, é um projeto que registra o cotidiano de aldeias indígenas da região do Oiapoque. Aqui você tem, então, uma construção de estudantes indígenas da Universidade Federal do Amapá, que eles mesmos, utilizando suas próprias estratégias, começaram a trabalhar para contar o cenário da pandemia e a gravidade que eles viveram por ali. O projeto Lábio e Imagens tem uma outra lógica. Esse é um projeto construído no Alagoas por estudantes de fotojornalismo que registraram em imagens o cenário pandêmico. A inspiração para a estética dessa exposição é o olho mágico, que representa o isolamento social e a forma como muitos nós víamos o mundo, com muito medo naquele período de incerteza. A exposição conta também com uma linha do tempo, que permite aos usuários relembrar marcos importantes do cenário da pandemia, como, por exemplo, a declaração de início da Covid-19 em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde e também a declaração de fim da pandemia em 5 de maio de 2023. Por fim, nós temos uma instalação de um projeto chamado Varal de Emoções. Esse é um projeto criado por duas moradoras da favela da Rocinha que se inspiraram nas máscaras que ficavam secando nos varais para contar as histórias da pandemia a partir de dentro de uma favela. Então esse é um projeto sobre a pandemia, sobre dor, mas também sobre desigualdade, sobre marginalização, sobre luta, sobre criatividade, sobre resistência, sobre força popular. Esse é um projeto que conta com relatos e conta também com materiais em vídeo, que estão representados nesse televisor aqui e que podem também ser acessados na íntegra no acervo do Memorial Digital da Pandemia de Covid-19. A estética e a ideia dessa exposição é que os visitantes possam entender diferentes camadas da pandemia, mas também se inspirar para lembrar das suas próprias experiências. Por isso, a exposição termina com uma estação de coleta, um espaço seguro para que os visitantes possam ter privacidade e colaborar, lembrando das suas experiências pandêmicas e doando os seus materiais para que possam ser preservados de forma sistêmica no acervo do Memorial Digital da Pandemia de Covid-19 e multiplicar
as lembranças desse evento tão difícil, para que ele nunca mais aconteça e para que nós possamos honrar as vítimas da Covid-19.